A decisão de um ministro muda a rotina de um ex-presidente da República e levanta uma pergunta que incomoda. Estamos vendo a aplicação normal da justiça ou a consolidação de um regime de exceção jurídica no Brasil? Quando a lei parece valer de forma diferente para alguns, o problema deixa de ser individual e passa a ser institucional. Antes de continuar, já curte esse episódio e se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa política sem filtro e sem narrativa pronta. Ok, vamos mergulhar nisso. O fato central é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele sai da custódia da Polícia Federal para ir ao 19º Batalhão da Polícia Militar, um lugar que ficou conhecido como Papudinha. À primeira vista, parece um detalhe logístico, mas as fontes que a gente analisou indicam que é o epicentro de uma disputa enorme de poder e de narrativa. Exatamente. O que é fascinante aqui não é o ato de transferir um preso, é o porquê e o como isso aconteceu, né? A decisão, ela surge no contexto de uma condenação há mais de 27 anos por suposto envolvimento em atos golpistas. Mas o foco imediato da crise não foi a pena, e sim as condições da custódia. O debate assim se deslocou do mérito do processo para o tratamento que estava sendo dado ao réu. Vamos então para esse ponto que as nossas fontes mais destacam, as condições na sede da Polícia Federal. Havia uma queixa formal sobre o local, certo? Sim, e a descrição é bem específica. A gente está falando de uma cela de cerca de 12 metros quadrados, sem acesso direto à luz do sol e com um ruído constante de um aparelho de ar-condicionado. A defesa e os apoiadores eles classificaram isso como uma forma de tortura sensorial. Tortura sensorial é um termo bem forte. Muito forte. A ideia por trás desse termo é que a privação contínua de luz natural e a exposição a um barulho incessante, mesmo que de um equipamento, teriam o objetivo de causar um desgaste psicológico constante. Entendi. Então, a transferência para Papudinha representa que tipo de mudança na prática? A gente está falando de luxo ou apenas de condições, digamos, mais dignas? Olha, é uma mudança drástica. A nova instalação tem 54 metros quadrados. É mais de 4 vezes o tamanho anterior. Não é bem uma cela, sabe? É um alojamento que, segundo as fontes, se assemelha a uma pequena casa. Já abrigou outros presos da mesma operação, como o ex-ministro Anderson Torres. Ah, sim, o Anderson Torres. Exato. E a estrutura inclui uma área externa para caminhadas e banho de sol, algo que, segundo os relatos, era impossível antes. E por dentro, o que as fontes detalham sobre essa estrutura? Internamente, a diferença é substancial. Tem um espaço que funciona como uma pequena copa com geladeira e pia, uma área de lavanderia, um banheiro maior e uma cama de casal, o que contrasta com a de solteiro da PF. A decisão do Moraes também especifica que ele vai ficar em cela individual, separado de outros aliados detidos no mesmo complexo, e estabelece um cronograma bem rígido de visitas, limitado à esposa e aos filhos. É aqui que a história fica realmente interessante, né? As fontes são unânimes em dizer que essa mudança não foi um procedimento padrão. Não foi uma concessão voluntária do sistema. A narrativa que se constrói é de que foi uma vitória conquistada na base da pressão. Exato. A leitura dos bastidores é que a pressão contínua da família e dos advogados culminou numa ação decisiva. Eles fizeram uma reivindicação formal à Defensoria Pública do Distrito Federal para que inspecionasse a cela na Polícia Federal. E a interpretação dominante, é que o ministro Moraes se antecipou a um relatório que seria inevitavelmente negativo. Um relatório que ia expor as condições precárias da custódia. Isso, e geraria um constrangimento institucional para o judiciário. Essa leitura de que foi uma ação reativa é muito forte. Mas não poderia ser interpretado de outra forma? Por exemplo, como o sistema funcionando, mesmo que com atraso? Quer dizer, uma denúncia sobre as condições foi feita e uma providência foi tomada. Isso não é, em tese, o esperado? Em tese, sim. Mas o que chama a atenção das fontes é o timing. A decisão veio justamente na iminência de uma inspeção oficial, que ia validar as queixas.
Isso sugere menos uma correção de curso rotineira e mais uma manobra de controle de danos, entende? Uma manobra. Foi um movimento para, na prática, esvaziar o objeto da reclamação antes que ele se tornasse um fato documentado por outro órgão. E tem mais. A decisão veio com outras concessões. As chamadas pequenas vitórias que você mencionou, certo? Precisamente. Duas se destacam. Primeiro, a autorização para uma visita de 3 horas com toda a família reunida no dia da transferência, algo que não ocorria desde o começo da prisão. E segundo, a determinação para que fossem fornecidos equipamentos de exercício, como uma bicicleta ergonômica. São detalhes que, no vácuo de uma prisão de alta segurança, ganham um peso político e simbólico enorme. Sinalizam uma flexibilização que não existia até a pressão aumentar. Isso nos leva direto à questão central. O que tudo isso significa para nossa percepção de justiça? A gente está diante de um judiciário que garante os direitos de um detento ou de um sistema que só se move quando é politicamente pressionado? E essa é a questão institucional mais grave. Quando a melhoria das condições de um preso de altíssima notoriedade é celebrada como uma vitória arrancada do sistema, a percepção de imparcialidade é profundamente abalada. A mensagem que fica para uma parte da sociedade é que direitos não são garantidos por princípio. Eles precisam ser conquistados através de mobilização, estratégia e, essencialmente, de poder. E isso alimenta diretamente a narrativa de que existe um tratamento jurídico de exceção para Bolsonaro. É inevitável, né? Começam a surgir comparações com o caso do Fernando Collor, que obteve prisão domiciliar. Embora os crimes e o contexto fossem outros, para os críticos a discrepância serve para ilustrar um ponto. A régua da justiça parece que se move dependendo de quem está sendo medido. Exato. E se a gente conecta isso ao quadro maior, a percepção de tratamento desigual ganha outras camadas. A análise de bastidores que as fontes nos trazem sugere que até a escolha do novo local, a Polícia Militar, foi estratégica. A PM é vista como uma instituição, digamos, muito mais simpática ao ex-presidente. Ah, interessante esse ponto. E isso contrasta com a visão que os apoiadores de Bolsonaro têm da Polícia Federal, frequentemente descrita por eles com termos muito duros, tipo a Gestapo do Moraes, o que ilustra bem a percepção de que a PF estaria sendo usada como um braço político. Ou seja, a transferência é vista não apenas como uma melhora física, mas como uma saída do controle direto de quem é percebido como adversário político. É uma mudança de ambiente que vai além do espaço físico, entra na esfera da confiança e do alinhamento institucional. Precisamente. E isso nos traz as consequências de segunda ordem. Que precedente isso abre? Mostra que a pressão política e midiática pode alterar as condições de cumprimento de pena de um preso político. Isso pode afetar futuras decisões. Talvez até mesmo futuras nomeações para o judiciário, com o critério sendo não apenas o saber jurídico, mas a coragem de enfrentar ou ceder a certas pressões. Acaba criando um ciclo vicioso. A percepção de que o judiciário é politizado justifica o uso de táticas de pressão política. E quando essa pressão funciona, como parece ter funcionado aqui, ela reforça a percepção inicial de que o sistema não é técnico, mas sim movido por uma balança de poder. O resultado final é uma crise de legitimidade. Se a justiça parece ser mais rigorosa com um grupo e mais branda com outro, ou se as decisões parecem responder a pressões externas, em vez de seguir um rito processual previsível, a própria ideia de justiça fica comprometida. A pergunta na cabeça do cidadão comum deixa de ser: o réu é culpado ou inocente? E passa a ser: o processo é justo ou não? E quando a confiança no processo se perde, a decisão final, seja ela qual for, perde sua força moral. Ok, vamos recapitular o que a gente viu aqui. A transferência de Jair Bolsonaro da PF para a PM, embora pareça um detalhe processual, tem um alcance institucional gigantesco. Ela expõe uma batalha de narrativas sobre as condições da prisão dele e, mais importante, sobre como o judiciário responde a uma pressão organizada. Vimos que, para os críticos da condução do processo, a decisão não representa a normalidade da justiça, mas sim uma resposta reativa, um movimento tático para evitar um constrangimento.
Isso alimenta questionamentos legítimos sobre proporcionalidade, devido processo legal e, o pilar de tudo, a igualdade de todos perante a lei. E o risco, no final das contas, a erosão da confiança pública. Quando decisões judiciais são percebidas como instrumentos de poder, seja para oprimir ou para ceder, a linha que separa justiça de política fica perigosamente turva. Quando o direito deixa de ser previsível e passa a depender do nome do réu, o problema não é mais um julgamento, é o próprio Estado de Direito. E agora eu quero saber de você. Esta decisão contra Bolsonaro representa justiça sendo feita ou mais um capítulo de um tratamento jurídico excepcional no Brasil? Deixa a sua opinião nos comentários.